Bom dia, são 11 horas mais 5 minutos e é com muita alegria que nós estamos iniciando mais uma jornada semanal do programa Exija Seus Direitos, ao vivo para toda a cidade de Manaus e para vários municípios do interior do estado, através da Band Amazonas, a TV mais popular do nosso estado. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência na capital, muito obrigado a vocês, companheiros e companheiras também, que nos dão uma grande audiência nos municípios da região metropolitana. Um bom dia especial a Parintins, bom dia a Coari, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Hoje no nosso programa nós vamos mostrar uma reportagem que vai retratar fielmente a crescente onda de mortes por conta do trânsito cada vez mais caótico. Todos os anos no Brasil temos várias vítimas fatais por conta dos atropelamentos nas grandes cidades e também em estradas. Quase que diariamente são noticiadas mortes ou vítimas com ferimentos por causa desse tipo de acidente de trânsito. Vamos mais uma vez, através do programa Exija Seus Direitos, alertar os consumidores com relação às propagandas. Muitas vezes, propagandas enganosas induzem o consumidor ao erro. A propaganda enganosa é um meio de oferecer o que não se tem, forçando o consumidor a adquirir outro produto. A ideia é chamar a atenção e aumentar as vendas. Moradores do bairro da Compensa procuraram Exija Seus Direitos para denunciar a empresa Oi. Segundo os moradores da Compensa, os telefones estão mudos há muito tempo e as contas chegam todos os meses. A edição de segunda-feira do nosso programa vai começar agora com o nosso quadro Procura-se. Hoje eu vou conversar com a Astrilis Goldinho da Silva. A Astrilis vem ao nosso programa na esperança de tentar reencontrar a irmã, a Maria Cristina Goldinho da Silva, com quem não mantém contato já há aproximadamente 21 anos. A Astrilis conta que a irmã tinha 12 anos de idade quando a mãe, a dona Júlia Nunes Goldinho, internou a filha Maria Cristina no Dagmar Feitosa. O pai da Astrilis foi até o local, pegou a filha e levou a filha para um local incerto e não sabido. Ninguém sabe também do paradeiro do seu Francisco, que é o pai, Francisco Saboia da Silva. Hoje a Astrilis vem ao nosso programa porque tanto ela quanto, com certeza, a mãe esperam alguma informação sobre Maria Cristina Goldinho da Silva. 21 anos já, Astrilis. Positivo. Muito tempo, né? Muito tempo. E lá no Dagmar Feitosa tem alguma informação dela? Você chegou aí até lá, não tem mais informação? Não, ela só passou um mês lá. Ela ficou um mês. Isso. A sua mãe internou a sua irmã? Isso. O seu pai não quis Isso, que fosse internado? ela e houve esse... Sumiu, a gente não tem mais contato com ela. E nessa época o seu pai já não morava com a sua mãe? Não morava? Não. E vocês não sabem o que foi que aconteceu? Houve um problema de família, tá entendendo? Aí, desde lá, a gente nunca mais vimos ela. Ela hoje está com 33 anos e eu queria poder ver ela, e minha mãe também. E o seu pai é aqui de Manaus? Sim, não, ele é de Coari, mas só que ele mora aqui em Manaus. Ele tem parentes aqui em Manaus? Tem. Tem? Tem. E vocês nunca conseguiram também nenhuma informação do seu Francisco? Olha, um mês atrás eu fui lá na Alvorada, onde morava meu tio Carlos Saboia. Só que eu não tenho mais contato. Irmão do seu pai, irmão do Francisco. Também não consegui contato com ele, onde ela ia também para lá. A sua mãe deve sofrer muito com essa situação, né, Astrilis? Sim. Com certeza, né? Sim. Porque mãe sempre sofre mais, né? Com certeza. E você vem hoje porque você quer localizar, mas sobretudo a sua mãe que carrega essa marca no coração dela. Eu tive essa coragem para vir aqui, né? Porque a mamãe espera que ela venha procurar, mas eu vim. A sua irmã deve saber da história, né? Porque na época ela tinha 12 anos, ela já compreendeu toda a história. Com certeza. E ela nunca procurou vocês? Não. Porque a gente também mudamos de bairro também. A gente morava no Amazonino Mendes. Hoje a mamãe mora na Cidade Nova e eu moro aqui na Zona Leste. Entendeu? Mas olha, se o seu Francisco estiver em Manaus, se a sua irmã estiver em Manaus, com certeza, com a ajuda dos nossos amigos, nós vamos localizar, dar esse presentão de Natal para você e principalmente para sua mãe.
Tá bom? Agradecer muito. Nós também. Obrigado por ter vindo ao nosso programa. Pode aguardar ali. Nós estamos recebendo hoje a Astrilis Goldinho da Silva. Vem ao nosso programa tentar informações e eu quero acreditar que mais uma vez nós vamos começar a semana com o pé direito, contando sempre com a sua ajuda, contando com a sua participação. Nós vamos localizar a Maria Cristina Goldinho da Silva. Deve ter hoje aproximadamente 33 anos. Filha do seu Francisco Saboia da Silva. Se você tem alguma informação sobre Maria Cristina Goldinho da Silva, vocês entenderam, compreenderam um pouco da história, por gentileza, entre em contato conosco. Aqui está a Astrilis, mas com certeza quem mais sofre com esta ausência, quem carrega esta dor, é sem dúvida a mãe. Então, em nome da mãe também, nós estamos aqui hoje reforçando este apelo. Se você tem alguma informação sobre Maria Cristina Goldinho da Silva ou seu Francisco Saboia da Silva, por gentileza, entrar em contato conosco. Os telefones estão aí, 3307-0423, o telefone da produção, ou você pode mandar a sua mensagem de texto para 99419-0784, que é o telefone da produção do programa Exija Seus Direitos. São 11 horas mais 11 minutos. Os moradores da Compensa procuraram Exija Seus Direitos. Eles estão revoltados com o comportamento da empresa Oi. Segundo os moradores da Compensa, que vieram ao nosso programa, há muito tempo que eles não têm condições de utilizar o telefone fixo. As linhas estão mudas, mas as contas, essas chegam religiosamente todos os meses. Eles procuraram o nosso programa. Os detalhes nós vamos acompanhar com o Ademilton José. Os moradores da Rua Porto, bairro Compensa 3, pedem ajuda para solucionar um problema com a empresa de telefonia Oi, que há mais de 2 meses sofre com a falta de respeito da companhia, pois os cabos de telefonia fixo estão mudos. Por conta desse problema, os moradores não ligam e nem recebem ligações. Porém, as faturas continuam chegando normalmente, como explica a dona Dulce, que vai ter que vender o aparelho para pagar a conta telefônica. Nós tivemos um sério problema do cabo do telefone da Oi, foi arrancado pelo carro do lixo e estamos com 45 dias que não funciona nada. Pedimos para cancelar a internet e falaram que se a gente tivesse que desligar, cancelar, nós teríamos que pagar R$200 de multa. Porque diz que era a norma deles, né, que teria que pagar para poder cancelar a internet. Então eu acho que eu vou vender o telefone, apesar que não é de grande valor, mas dá para pagar menos a metade da conta. Olha, essas multas, que são os contratos, chamado contrato de fidelização, as pessoas precisam estar muito atentas antes de assinar qualquer tipo de contrato. Procurem o nosso programa, procurem a Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia. Eles estipulam lá umas multas extremamente abusivas, aproveitam-se da boa-fé das pessoas, da simplicidade das pessoas, da humildade das pessoas, do desconhecimento das pessoas, acabam induzindo essas pessoas a assinarem e depois as pessoas ficam amarradas contratualmente por conta dessas práticas abusivas, políticas que essas empresas, elas mesmas fazem as suas próprias leis. Então os órgãos de defesa do consumidor aí estão para que a gente possa sair em defesa de pessoas iguais a essa consumidora. É muito importante que as pessoas tenham a consciência do papel de cada uma nesta roda de consumo, nestas relações de consumo. O consumidor tem um Código Nacional de Defesa do Consumidor à sua disposição. E são vários os itens de defesa e de proteção ao consumidor. Mas para que os órgãos possam agir, é imprescindível que as pessoas
provoquem esses ódios, denunciem esses abusos, denunciem essas barbaridades que muitas vezes nós temos mostrado aqui no programa Exija Seus Direitos, o descaso e, em alguns pontos, inclusive, a irresponsabilidade de muitas empresas que não respeitam o que determinam as leis, que não respeitam os seus clientes, que não respeitam os consumidores. Para isso que nós estamos aqui atentos e vigilantes há 18 anos para fazer valer o direito do cidadão, da cidadã, custe o que custar e doa em quem doer. O nome do nosso programa é Exija Seus Direitos. É um fator, inclusive, de motivação, para que a pessoa se motive cada vez mais a denunciar, a mostrar a essas empresas que confeccionam as suas próprias leis, que existem leis maiores que regem o nosso país, que existe um Código Nacional de Defesa do Consumidor, exatamente para proteger a parte mais fraca numa relação de consumo, que são os consumidores. Eu não sei porque o programa não foi atrás da Oi, deveria ter ido atrás da Oi, mas eu acho que vai ter uma segunda parte dessa reportagem e o programa vai tentar resolver o caso desta senhora. Eu já sempre digo aqui, não adianta só mostrar o problema sem que a gente vá atrás da solução. A denúncia está aí, vamos aguardar que a Oi se manifeste e resolva o problema desta consumidora. São 11 horas mais 15 minutos. Homem que aparece em imagens de um vídeo gravado no celular do Rio de Janeiro, espancando uma mulher. Parece que o cara pegou um pedaço de madeira, começou a espancar uma senhora, teria inclusive antes raspado o cabelo dessa mulher, porque segundo as informações que estão na rede social, essa mulher teria feito uma fofoca desse rapaz. Veja como são as coisas nesse país. Tem o vídeo aí, Monteiro? Tem o vídeo. Vamos botar o vídeo no ar. Um homem que, segundo a polícia, é um traficante, espanca com um pedaço de madeira uma moradora de uma comunidade em São Gonçalo. Atenção, a tortura aconteceu porque ela teria feito fofoca sobre um criminoso. Tá parecendo que virou moda, né? Tudo foi filmado por um menor de idade que participou ainda de toda essa barbaridade. O Eduardo Oliveira vai mostrar para vocês. Eu peço que você seja forte, porque as cenas são de arrepiar. A gente mostra aqui porque a gente quer buscar justiça e porque ela sobreviveu. Rodrigo. A violência é tão grande que as imagens completas não podem ser mostradas. A vítima desse espancamento é uma mulher. Ela chora e grita, implorando para que o agressor pare com a sessão de tortura. Mas o carrasco não demonstra nenhum... Olha, são cada coisa que acontece no nosso país. Eu não consigo entender como é que um homem que se diz homem, pode praticar uma ação contra essa. Você viu que a mulher é totalmente indefesa, acuada, encostada numa parede de um quarto, sendo agredida de forma brutal e de forma covarde. Felizmente que a polícia conseguiu identificar esse cidadão, conhecido como Sombra. Estas imagens correram já ao mundo através da internet. Inclusive quem gravou foi um menor de idade. Vejam como são as coisas. Um brutamontes desse espanca uma senhora. Inclusive teve o cabelo todo raspado. Isso aconteceu no Rio de Janeiro. E o menor de idade ainda estava filmando, estava documentando esta cena brutal, irresponsável e, acima de tudo, covarde de um cidadão que, não satisfeito com algum tipo de comentário que a mulher fez, pegou uma ripa e começou a desferir aí a sua sandice e a sua violência contra uma mulher indefesa. Estas imagens, elas ilustram bem o que acontece pelo Brasil afora. O Brasil continua sendo um dos campeões mundiais de violência contra a mulher. A cada 1 minuto, me parece que uma mulher é espancada no Brasil. 1 minuto, a cada minuto uma mulher é espancada nesse país. Então nós precisamos cada vez mais, não apenas mostrar o que vem acontecendo, mas acima de tudo exigir punição para essas pessoas. Um cidadão como esse tem que
ficar muitos anos na cadeia, preso. Porque isso aí é uma anomalia que precisa ser banida da sociedade brasileira. Todos os dias nós estamos sujeitos a termos na internet, nas redes sociais, esse tipo de comportamento e estas imagens que chocam e que correm o mundo inteiro. Então é preciso punição. O Brasil não pode mais continuar sendo o país da impunidade. Cidadão como esse, que faz o que fez, às vezes fica uma semana, 10 dias atrás das grades. É preciso que isso seja feito de forma didática. Um cidadão como esse tem que ser preso, ficar preso 2, 4, 5, 8, 10 anos, para que ele possa compreender o grau de barbaridade que cometeu contra uma senhora indefesa. São 11 horas mais 20 minutos. Nós vamos falar no nosso programa agora de um assunto muito sério, que são as propagandas no jornal, na televisão, no rádio, nos outdoors. Muitas vezes a propaganda, ela acaba se transformando numa indução ao consumidor ao erro. São as chamadas propagandas enganosas. Todo produto tem, por legislação, tem que ter garantia, no mínimo de 90 dias, no mínimo. Todo produto tem garantia de 90 dias, seja produto novo e seja produto usado. Todo produto que você compra usado, um carro, por exemplo, uma motocicleta, tem que ter no mínimo 90 dias de garantia, independentemente de ser novo ou ser velho. Vamos falar sobre prática abusiva hoje. Quais são os direitos do consumidor? Os detalhes nós vamos acompanhar direto na reportagem. A propaganda enganosa é um meio de oferecer o que não se tem, forçando o consumidor a adquirir outro produto. A ideia é chamar a atenção e aumentar as vendas. Como exemplo do efeito vinculativo da propaganda, há o caso de escolas que oferecem curso gratuito caso o aluno faça um outro qualquer e já acabam incluindo o preço dos dois em um só. Este consumidor conta que recebeu uma ligação de uma escola de informática, na qual foi informado que seu filho havia sido contemplado com uma bolsa de estudos. Ele só precisaria pagar pelo material, que custava R$20. Só ia pagar mesmo só a inscrição, né? Que era custava R$20. Aí eu vim aí passei na mão vários deles, né? Aí depois já apareceu esse outro aí de 190, entendeu? Depois de muitas promessas e vantagens, ele se rendeu ao vendedor e aceitou pagar outro curso no valor de R$199 a mensalidade durante 1 ano e 6 meses. Se eu for me acordar depois, no outro dia, que eu já tinha feito tudo, né? Que eu cheguei em casa, no dia que eu fui ver que eu tinha sido lesado, entendeu? Eu não gostei do propaganda enganosa deles, entendeu? Além da responsabilidade penal, o Código de Defesa do Consumidor impõe uma responsabilidade civil aos veiculadores de propaganda enganosa ou abusiva, como explica a coordenadora da Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia. Se caso haja uma publicidade e o fornecedor não esteja cumprindo com aquilo, ou o consumidor pede o cumprimento forçado da oferta, ou o fornecedor substitui por um outro serviço ou produto, ou o consumidor pede o ressarcimento do contrato. E no momento do ressarcimento ele pode requerer todo o valor pago monetariamente antecipado, que foi pago antecipadamente para ele, ainda corrigido com juros e esse tipo de coisa. Caso não haja, ele procura um órgão de defesa do consumidor no âmbito administrativo ou ingressa diretamente com uma ação judicial e pede inclusive danos morais. Você viu que a lei é muito boa, a lei é muito ampla e protege verdadeiramente todos nós consumidores. Mas para que tudo isso possa acontecer, toda essa teoria possa acontecer na prática, o consumidor precisa se disponibilizar de tempo e procurar um órgão de defesa do consumidor. Nós temos o Ministério Público, nós temos a Ordem dos Advogados do Brasil, nós temos na Defensoria Pública, nós temos na Assembleia Legislativa, enfim, nós temos o PROCON, nós temos a Delegacia do Consumidor, nós temos muitos e muitos órgãos que estão aí à disposição da população. É preciso, eu falava até com o Sabadinho agora, que esses órgãos possam interiorizar também as suas ações. Por exemplo, Coari sofre com o problema da falta de fiscalização nos bancos.
Parintins, a mesma coisa, não tem PROCON municipal. Nós vamos lutar para que o governo federal, através do Ministério da Justiça, possa fazer convênios com os municípios do interior do estado do Amazonas, para que os municípios passem a ter um órgão de defesa do consumidor. Porque todos esses órgãos que eu citei agora, todos estão sediados na cidade de Manaus. Então, Coari não tem um órgão de defesa do consumidor. Tefé não tem. Manacaporu não tem. Taquatiara não tem. Nós só temos um PROCON, que é o PROCON do estado do Amazonas, e um PROCON do município da cidade de Manaus, e só. Os outros 61 municípios do interior não têm um órgão de defesa do consumidor, o que é uma vergonha, inclusive. É um descaso, um desrespeito. Eu tenho uma lei que é de 1999, que cria a possibilidade dos prefeitos estabelecerem uma parceria com o PROCON do estado do Amazonas e terem o PROCON municipal. Nenhum prefeito do interior se predispôs a sair em defesa dos consumidores do seu município, estabelecendo esta regra da criação dos PROCONs municipais. Como eu não posso mandar no prefeito, o que nós fizemos? Nós tentamos fazer um convênio com as câmaras municipais. E através da Comissão de Defesa do Consumidor, nós criamos aproximadamente 18 a 20 comissões de defesa do consumidor no interior do estado. Porque se a situação em Manaus já é complicada, onde nós temos o Ministério Público, a Delegacia do Consumidor, o PROCON, a Assembleia Legislativa, a Defensoria Pública, a Ordem dos Advogados do Brasil, vocês imaginem a situação de quem mora no interior. Se o cidadão vai no banco e fica 2 horas na fila, ele vai reclamar para quem? Se ele tem um problema com a empresa de telefonia dele, ele vai procurar quem para reclamar? Então, os prefeitos precisam ter esta sensibilidade de criação de um PROCON municipal. E eu vou trabalhar pesadamente nessa questão, porque eu sei a falta que isto faz nos municípios do interior do estado. As pessoas agora no interior, graças ao advento da comunicação, da internet, das mídias sociais, as pessoas estão muito mais atentas, muito mais vigilantes, muito mais sabedoras dos seus direitos. Mas uma pessoa que conhece o seu direito precisa ter um local onde ela possa reclamar os seus direitos. E no interior não tem. Então, quando a gente faz mutirão no interior, por exemplo, aparece de tudo no interior do estado. Todos os tipos possíveis e imagináveis de problemas envolvendo uma relação de consumo acontecem no interior do estado do Amazonas, exatamente por quê? Por conta da ausência de um órgão mediador, como um PROCON municipal. Então nós vamos trabalhar bastante para que os municípios do interior, como Parintins, que nos assiste, para que Coari, que nos assiste, Tefé, que vai nos assistir muito em breve, possam ter também os seus órgãos oficiais de defesa e proteção dos consumidores, o PROCON municipal. Se tivesse um pouquinho de boa vontade, não precisa muita não, só um pouquinho. Pega uma salinha com 3 ou 4 funcionários da prefeitura, abre o PROCON municipal, o PROCON do estado do Amazonas entra com a parte toda didática, são os material, folhetos, aquela coisa toda, o material de expediente, entra com um treinamento, inclusive, e o prefeito só precisa dispor de um local, um espaço físico, 3, 4 servidores, para que tenha instituído, então, no seu município, o PROCON municipal. Convenhamos que isso não vai causar uma grande ruptura nas contas públicas das prefeituras do interior, né? E prestaria, sem dúvida alguma, um grande serviço aos municípios do interior do estado que não possuem, que não têm um órgão oficial de proteção e defesa dos consumidores. Está aí, então, uma meta que nós vamos precisar alcançar. Nós vamos precisar sair em defesa dessas pessoas que não têm a quem recorrer. Às vezes o cidadão sabe do seu direito, às vezes ele é enganado,
às vezes ele sofre uma propaganda abusiva, uma propaganda enganosa, às vezes ele não tem condições e mecanismos de conhecer a própria legalidade da ação, mas ele sabe dos seus direitos. O problema é que ele não tem um espaço, um local onde ele possa fazer a sua denúncia. Então, é uma obrigação nossa, uma meta que nós estamos estipulando, de que a gente vá trabalhar de forma incansável para que o Ministério da Justiça, através do departamento desta área de proteção e defesa do consumidor, possa então criar e estabelecer aí mecanismos para que a gente instale PROCONs nos municípios do interior do estado do Amazonas. 11 horas mais 29 minutos. Nós vamos a um rápido intervalo comercial. Logo após o intervalo, nós vamos mostrar uma reportagem especial que vai mostrar o aumento alarmante no índice de atropelamento com vítima fatal no estado do Amazonas. É daqui a pouquinho, logo após o intervalo comercial. Por gentileza, me aguarde. Eu falava no bloco anterior a respeito dos produtos que tem que ter no mínimo 90 dias de garantia. Muitas vezes nós adquirimos produtos e esperamos que aquele produto não vá apresentar problema, mas nem sempre é assim. Às vezes a gente compra um determinado produto e esse produto com poucos dias de uso apresenta problemas. Aí o que o consumidor tem que fazer? Pela legislação, pelo Código Nacional de Defesa do Consumidor, é obrigação do consumidor pegar esse seu produto e levar até assistência técnica. A assistência técnica, por sua vez, tem 30 dias para resolver o problema. Nós temos mostrado aqui o grau de irresponsabilidade de muitas assistências técnicas, que não cumprem o que determinam as regras, não cumprem o que determina o Código Nacional de Defesa do Consumidor. Mas quando isso acontece, o que o consumidor pode, à sua escolha, fazer? Os detalhes na reportagem da Amanda Mota. Quando o consumidor compra um produto novo, espera que por um longo período suas necessidades sejam atendidas e que tão cedo não apresente nenhum defeito. Mas a realidade pode ser bem diferente. Qualquer produto está sujeito a vícios. No entanto, é de responsabilidade do fabricante a reparação, caso esteja dentro da garantia. No artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, a assistência técnica tem obrigação de responder e resolver o problema do cliente em até 30 dias. Não sendo respeitado este prazo, o consumidor tem 3 opções à sua livre escolha: troca por outro produto da mesma espécie, restituição imediata da quantia paga pelo produto ou o abatimento proporcional, mais conhecido como desconto. Vando procurou nosso programa para denunciar uma assistência técnica que se recusou a consertar o seu produto fora da garantia, mesmo depois de ter feito um reparo dentro do prazo. Então, eu procurei o programa do Exercício Direito para tentar resolver um problema de um aparelho ar-condicionado que eu trouxe para assistência técnica. Infelizmente, quando ele retornou para minha residência, ele retornou pior do que quando eu trouxe para assistência. E como é que é a questão envolvendo o fim da garantia? Eles se recusaram a consertar mesmo depois de terem feito o serviço? Sim, a garantia dele vencia no dia 18, eu trouxe o equipamento no dia 12, eles fizeram o serviço, só que o serviço não ficou bom. Eu retornei a assistência técnica, pedi para que fosse feito, a atendente disse que não ia pegar o equipamento por causa que já tinha saído da garantia. O consumidor está segurado até o último dia de garantia. Se o produto foi consertado, automaticamente é feita uma renovação da garantia pelo serviço prestado. 90 dias referente à garantia legal. Fique atento às dicas do programa Exija Seus Direitos e não seja lesado. Qualquer dúvida, nos procure na Avenida André Araújo, bairro Aleixo, nas dependências da Band Amazonas. Bom, eu queria agradecer a Amanda. A Amanda está doente, o Oliver está com meningite, nosso programa está desse jeito e eu estou gripado. Tá assim o Exija Seus Direitos. Vamos trazer um padre aqui para dar uma benzida também no programa Exija Seus Direitos, porque a bruxa está solta aqui no nosso programa. Estamos torcendo pela recuperação de ambos, né? O caso do Oliver é um caso mais complicado. Ele saiu agora do 28 de agosto, está no Instituto de Medicina Tropical
E nós estamos torcendo para que o Oliver se recupere rapidamente desse quadro infeccioso que é a meningite e que ele possa retornar muito em breve ao programa Exija Seus Direitos, juntamente com a nossa repórter, a Amanda Mota. Vejam que a reportagem fica muito clara quando demonstra aquilo que todos nós precisamos saber. O objetivo do programa Exija Seus Direitos também é de informar, de conscientizar os telespectadores a respeito dos seus direitos. Por quê? Porque muitas vezes o consumidor, de posse dessas informações, ele sozinho, ele pode exigir os seus direitos, ele pode questionar, ele pode discutir, ele pode dialogar, ele pode mostrar que sabe o que determina a regra e pode contestar, inclusive, uma loja, um fabricante, uma assistência técnica. Então, o objetivo do nosso programa sempre foi e sempre continuará sendo também o de mostrar ao consumidor os seus direitos para que ele possa, na plenitude, exercer o seu direito de consumidor. Nós estamos trabalhando também, juntamente com a Delegacia do Consumidor, o PROCON, o Ministério Público e a Delegacia do Consumidor, para que a gente tenha aqui na Justiça do Estado do Amazonas uma vara especializada na defesa dos consumidores. Eu não tenho dúvida alguma, nós já estivemos lá, todos esses órgãos, nós estivemos já com o presidente do Tribunal de Justiça, à época, desembargador Ari Moutinho, que nos afiançou que iria trabalhar bastante para que a gente tenha no estado do Amazonas uma vara específica para agilizar, inclusive, o julgamento dessas ações, principalmente as ações coletivas. Nós temos aí muitas ações em parceria com a Defensoria Pública e o Ministério Público, sobretudo na questão da energia elétrica, ações contra as operadoras de telefonia fixa e móvel, que poderiam ser agilizados os seus julgamentos se nós tivéssemos uma vara específica para tratar a respeito das relações de consumo. Então nós estamos confiantes de que, mais uma vez, a Justiça vai atender esse pleito desses mecanismos, desses órgãos de defesa do consumidor, para que a gente possa ter ações ajuizadas e julgadas com mais celeridade, com mais rapidez. São 11h39. Então ficou muito claro aí na nossa reportagem que se você compra um produto, o produto apresenta problemas, você vai pegar o seu produto e vai levar até a assistência técnica. A assistência técnica, segundo o Código Nacional de Defesa do Consumidor, no artigo 18, tem 30 dias para resolver. Não resolveu, você vai pedir, você escolhe, o consumidor é quem escolhe um outro produto, um desconto ou abatimento proporcional daquilo que você pagou. Isso que é o que determinam as regras, determinam as leis que regem o nosso país. Fora disso, se você não tiver o seu direito garantido, procure um órgão de defesa do consumidor, e nós temos vários aí que eu já citei, inclusive, no nosso programa. São 11h40. Muitas famílias brasileiras, de uma maneira geral, são enlutadas por acidentes de trânsito. A minha família, por exemplo, infelizmente, já passou por isso. E no Brasil, no Amazonas, está crescendo de forma assustadora o índice de pessoas que estão perdendo a vida em acidentes de trânsito. Aí você coloca irresponsabilidade, descumprimento das leis e principalmente aquela combinação de álcool e direção. O brasileiro ainda não se atentou que nós somos os campeões mundiais de acidentes de trânsito, exatamente por quê? Porque muitas pessoas continuam insistindo em beber e dirigir. O resultado, infelizmente, são dezenas e dezenas de pessoas que estão perdendo a vida por conta da irresponsabilidade no trânsito. Detalhes direto na reportagem. Todos os anos no Brasil temos várias vítimas fatais por conta dos atropelamentos nas grandes cidades e também em estradas. Quase que diariamente são noticiadas mortes ou vítimas com ferimentos por causa desse tipo de acidente de trânsito. Um dos últimos casos de grande repercussão na capital do estado aconteceu no dia 16 desse mês. José Natan Souto de Araújo, de 20 anos, foi preso após atropelar 4 pessoas em um bar localizado no bairro Parque 10 de Dezembro, zona centro-sul
centro-sul da capital. Segundo a polícia, José Natan estava completamente embriagado. Os efeitos dramáticos produzidos pela abertura de túneis, viadutos e alargamentos de ruas para dar mais velocidade aos carros aceleram de forma incontrolável o trânsito e aumenta a mortalidade nas ruas. É importante informar a sociedade, por isso, nunca é demais levar conhecimento sobre este assunto para escolas, como explica Paulo Henrique, diretor da Manaus Trans. Nós temos as maiores vítimas de acidente de trânsito são pedestres e motociclistas. O pedestre deu uma reduzida, o motociclista teve um aumento. O pedestre diminuiu em função das campanhas, a gente tem trabalhado muito a questão da faixa de pedestre, sinalizamos muitas faixas. Nas escolas nós temos um trabalho muito grande nas escolas com palestra, e isso a gente verificou que houve uma redução no número de acidentes com pedestres, atropelamentos, houve uma redução de atropelamentos também. Agora, houve um aumento no número de motociclistas envolvidos em acidentes com relação ao ano passado. Nós estamos trabalhando agora, esse levantamento chegou agora, a estatística fechou esse levantamento, e nós vamos começar a trabalhar agora de forma muito firme, muito forte, essa questão do motociclista. Paulo Henrique explica ainda como evitar um atropelamento. Confira as dicas para você, pedestre. Como é que uma pessoa evita de ser atropelada, de ter problema no trânsito? Primeiro, caminhando na calçada. Ela não deve caminhar na via. Atravessar, a pessoa deve atravessar sempre de forma direta. Então ela tem que atravessar o mais perpendicular possível a via. Ela tem que ter atenção ao atravessar e atravessar onde tem faixa de pedestre. Então não se pode imaginar que próximo de uma faixa de pedestre a pessoa atravesse fora da faixa. E além de tudo isso, o motorista precisa ver que a pessoa está atravessando. Então é muito importante o pedestre levantar o braço, sinalizar e esperar o carro parar, verificar que o motorista o viu, parou o veículo para ele atravessar. Porque a maioria dos acidentes que acontecem com atropelamento é porque o motorista não vê o pedestre, ele corre na frente do carro, ele não espera o carro parar totalmente, ele atravessa fora da faixa. Então ele precisa estar visível. Por isso ele deve atravessar onde ele possa sinalizar e o motorista parar para ele atravessar. Lembrando que a atenção deve ser redobrada no horário da noite. Aí você tem que ter o cuidado redobrado. À noite é preciso verificar bastante a distância, esperar, ter um pouco mais de paciência para que haja uma distância maior do veículo, porque o motorista vai demorar mais tempo para visualizar. E sempre procurar fazer a travessia embaixo da iluminação. O posteamento ele fica mais ou menos 35 metros de um poste para o outro. Então nunca atravessar no meio nesse intervalo. Procurar sempre atravessar no lugar onde esteja mais iluminado. E vai uma dica para a pessoa, para o pedestre: usar roupa clara. O pedestre, a pessoa que atravessa a rua, que caminha à noite, usa roupa clara, roupa branca, roupa amarela, roupa clara, roupa que ele possa ser notado mais facilmente do que a roupa escura. Tá bom, Paulo, obrigada. Rapidinho. Muito bem, tá aí o Paulo Henrique, obrigado Paulo Henrique, presta boas informações, dá boas dicas para que a gente possa cada vez mais garantir a nossa segurança num trânsito cada vez mais caótico, infelizmente, na cidade de Manaus. Agora, se as pessoas tivessem aquilo que nós chamamos de bom senso, talvez nós não teríamos esses índices alarmantes de pessoas que acabam perdendo a vida no trânsito do Brasil de uma maneira geral. Veja que nós temos aí lei para isso, lei para aquilo, teste do bafômetro, o endurecimento cada vez maior das penas, o aumento no valor das multas, mas nada disso é capaz de mudar a mentalidade de algumas pessoas que insistem, já estão acostumadas com isso. Acho que nós vamos precisar trabalhar as próximas gerações, porque esta geração acho que está perdida mesmo nessa questão da consciência. Trabalhar as crianças, os jovens, os adolescentes de 15, 16 e 17 anos de idade, porque esta geração, infelizmente, que pesem aí as campanhas que são feitas, o dinheiro que é gasto com campanhas, novas medidas de endurecimento das regras do trânsito, cada vez mais aumentando o valor das multas, cada vez mais fiscalizações nas ruas, mas nada surte efeito, nada vem surtindo efeito. O cidadão parece que não consegue compreender
que álcool e direção não podem de maneira alguma estar presentes juntas, ou uma coisa ou outra. Vejo que quase todo dia aqui se mostra os grandes veículos de comunicação, no estado do Amazonas também, pessoas que estão perdendo a vida, crianças, jovens, adolescentes, idosos, enfim, todo mundo tem a sua vida ceifada por conta da irresponsabilidade dessas pessoas. Então é difícil incutir isso na mente dessas pessoas que acham que estão acima das leis. Tem gente que acha que quanto mais bebe, melhor no volante fica, e por aí vai. No Brasil tem de tudo um pouco, só não tem consciência dessas pessoas que estão ceifando a vida das pessoas, estão mutilando as famílias, um ato extremamente de irresponsabilidade. Final de mais uma edição do programa Exija Seus Direitos. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Na sequência, as irmãs Socorro e Conceição vão comandar o Câmera 13. Hoje a participação também da nossa querida Rebeca Garcia. Uma ótima e abençoada semana a você e a sua família. Que Deus lhe abençoe. Até amanhã, se Deus quiser, com mais uma edição do nosso programa. Boa tarde e até lá.